Bom dia, queridos. Abre sua Bíblia comigo em 1 Reis, no capítulo 19. No verso 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Então Elias, no resumo da história, Elias tinha sido levantado por Deus. Ele foi, ameaçou Jezabel, fugiu, voltou, matou os profetas de Baal. E de repente Jezabel ameaça ele. E quando ele recebe uma palavra de Jezabel, ele pede a morte. Ele se deita, foge para o deserto, se deita debaixo de um arbusto e pede para morrer. E eu queria falar um pouquinho hoje com vocês a respeito da necessidade da palavra sobre a tua vida, sobre a importância. Nós já falamos muitas vezes aqui a respeito de propósito, e isso se torna até batido e repetitivo e perde o sentido na nossa vida, de tanto a gente repetir. E se a gente não entender o princípio por trás da palavra de propósito, a gente começa a construir coisas em lugares errados, começa a viver propósitos errados, começa a viver em cima de palavras que não são palavras dadas por Deus. E a gente vai medir o resultado disso baseado no fruto da palavra, frutos agradáveis ou frutos amargos. E já deixou de ser origem, já deixou de ser uma palavra lançada ou não por Deus. A gente já não está mais julgando o propósito em função da origem, a gente está julgando o propósito em função do que eu estou comendo naquele momento. E aí já se corrompeu totalmente o propósito. Então, quando a gente fala de palavra, eu preciso ter uma palavra, eu preciso de uma palavra de Deus. O propósito dessa palavra que Deus nos dá, ele tem relação direta com fundamentar a minha vida, em cima do que eu vou construir. Todos os homens que se encontraram com Deus na Bíblia, se não no primeiro encontro, mas de forma muito rápida, o que Deus dá é sempre um propósito, uma palavra. Porque o que Deus está fazendo com aquilo, Ele está dizendo, é em cima disso que você vai construir. Tudo que você for fazer tem que coincidir com essa palavra. Ou seja, a forma como você vai podar a sua vida, como você vai permitir que seus ramos sejam cortados, tem a ver com essa palavra. Desde Adão sai do ventre das mãos de Deus, ele recebe uma palavra. É isso aqui que você tem que fazer. E por não fazer aquilo que Deus disse que era a palavra, ele perde tudo, todo o restante. Porque na palavra estava dominai. E quando ele deixa de dominar, ele perde tudo. Ou seja, a palavra é que ia solidificar tudo que Adão era. Mas Adão está vivendo bem naquele ambiente, Adão está construindo naquele ambiente, construindo relação com a esposa naquele ambiente. Ele até mudou a forma de se relacionar com a mulher dele, de ajudadora para companheira, ou seja, eles criaram um relacionamento. A coisa estava frutificando, Deus deu funções para ele, ele dá nome para os animais, mas ainda assim, ele estava construindo em cima de uma coisa diferente, porque ele tinha uma palavra, a palavra era dominai. Então, apesar de todo o cenário muito bom ao redor dele, a palavra não estava sendo a base de construção de Adão. A palavra, por exemplo, de que ela é sua ajudadora. Então a alma dela, a companhia dela, não é o que vai te ajudar na direção nessa coisa. Ela vai te ajudar, mas a palavra é a que eu te dei, e não a que ela te dá. E no dia que ele troca isso, ele cai. Então a palavra que Deus dá sobre a nossa vida, ela não é simplesmente uma profecia para que eu me alegre com aquilo, para que eu tenha algo para dizer para os outros. Eu tenho um chamado, Deus deu um chamado para mim. Não é isso. Essa coisa que todo evangélico tem, e quanto mais tradicional, mais leva a sério isso.
Não é para isso a palavra. A palavra é construir em cima disso. Quando Deus disse, você é um pastor, Ele não está dizendo, eu vou fazer de você e te dar uma igreja um dia. Ele está dizendo, comece a formar um pastor. Comece a construir na direção do ministério pastoral. Porque é isso que você é. A palavra por si só não se forma. A palavra não tem autoridade de formação. A palavra é a liberação do Pai para que exista autoridade na terra para dar forma àquilo. Então ela não se cumpre. Os grandes homens de Deus, tanto na Bíblia quanto os de fora, se você já leu a respeito de algum deles, você vai ver que eles eram muito pequenos. Todos eles de origem muito humilde, de famílias sem tradição. Os grandes não vieram nem de famílias tradicionais no Evangelho. Muitos não cresceram nem no Evangelho. Muitos eram os mais fracos, os piores. Por que esses homens se tornam muito grandes? Não é porque Deus resolve pegar uma coisa pequena e Ele fazer aquela coisa grande. É porque esse homem pequeno leva a sério a palavra que recebeu e se submete aos caminhos e processos para que Deus possa fazer dele coisa grande. Então, quando a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas tolas, Deus escolhe as coisas tolas. Mas as coisas tolas se submetem à palavra para que venham a ser grandes. Esse é o propósito de Deus dar uma palavra no começo. E Ele sempre dá a palavra no começo. Muitas vezes, quando Ele nos dá essa palavra, a gente nem entende o que é essa palavra. A gente não tem sequer maturidade em Deus e no Evangelho para saber do que Ele está falando. Ele dá aqueles sonhos para José. José conta de uma maneira irresponsável na mesa para os irmãos. O pai não entende nada. Fala, então você está dizendo que eu vou me dobrar diante de você. Mas a Bíblia diz, ele guarda no coração, ele não descarta a profecia. Mas ele também não entende, não tem lógica naquilo. E mesmo assim Deus dá. Por que Deus dá essas palavras? Ele não se trata de entendimento nesse ponto. Se trata da liberação de uma palavra profética, para que quem é o alvo dessa palavra possa começar a andar em cima dela. Por isso que essa palavra sempre existiu e sempre vai existir, para qualquer um que entrega a vida para o Senhor. Existiu em Pedro, existiu nos 12, no caso deles ela me segue, pescador de homens. Ela sempre vai existir, ela tem que existir, porque ela é o anúncio do nascimento daquilo que o Senhor diz que vai fazer. Esse novo nascimento que diz que ocorre quando a gente aceita Jesus, essa palavra é o anúncio. Jesus recebeu um anúncio, o Salvador nasceu. Ou seja, tem uma palavra profética, o Salvador acabou de nascer. Esse menino cresça sabendo que é o Salvador. A mãe dele recebe o anúncio, o menino que você vai gerar é o Espírito Santo que vai colocar aí. E o propósito dele é esse, ele vai ser grande, ele vai ser isso. É Deus dando uma palavra profética a respeito da vida do menino, para que os pais conduzam o menino na direção desse propósito. Ou seja, ela é necessária. E se você não tem, mas de alguma forma você já recebeu, você tem que buscar isso no Senhor. Eu digo de alguma forma você recebeu, porque é impossível que alguém nasça de novo no Senhor Jesus e não receba uma palavra profética, que seja de filho, mas uma palavra sob a qual você vai construir, ela tem que existir. E eu não estou pedindo para você mistificar e procurar uma palavra ministerial. Eu vou ser pastor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu não estou falando disso especificamente. Eu estou falando o Senhor não te colocou nessa terra para passar tempo à toa. Você não caiu aqui para visitar a igreja, frequentar a igreja e prestar culto a Ele aos finais de semana. Nós temos propósitos, todos nós, individuais. E eu preciso entender por quê. Eu descubro esse propósito no Senhor quando eu nasço de novo. Quando eu nasço nele, começo a me relacionar com Ele. Ele começa a falar de propósito sobre a minha vida. E é em cima disso que eu começo a construir. É em cima disso que eu começo a andar. O problema é que quando eu não tenho essas palavras, eu começo a me moldar a doutrina da igreja, as funções que a igreja tem, e não o propósito que o Pai tem para mim. E a função não é dada, o propósito não é dado pela igreja, o propósito é dado pelo Pai. O propósito não é dado pela mãe, é dado pelo Pai. A corrupção na casa de Adão começa quando a mulher de Adão começa a dar nome para os filhos. Adão entrega na mão dela, ela começa a dar nome.
O primeiro é vaidade, o segundo é Deus me deu mais um, e pronto, aí o primeiro mata o segundo, porque o pai abre mão de dar as palavras de destino para os filhos. Por isso que nós às vezes estamos agarrados na igreja, esperando uma palavra profética, entre aspas, do que eu tenho que fazer, para onde eu vou, onde eu piso. E isso não é profecia, não é a intenção da profecia. Essa palavra, querida, ela é o que dá sentido à tua vida depois que você nasce em Jesus. Por isso que muitas vezes as pessoas aceitam Jesus, na maioria das vezes, e a vida delas continua exatamente a mesma. Elas fazem a mesma coisa, trabalham da mesma forma, nos mesmos lugares, os objetivos de vida são os mesmos, elas anseiam pelas mesmas coisas, gastam dinheiro dos mesmos lugares, tudo igual. O que mudou? Padrões morais e agenda semanal. Agora eu não posso roubar, não posso mentir, eu não posso fazer as coisas que a sociedade lá fora também condena, embora pratique. Roubar, mentir, adulterar, eu não posso fazer essas coisas. E a minha agenda também muda. Eu tenho cultos, tenho reuniões, eu tenho um círculo de amizades diferente agora. Mas é só isso. O propósito de vida, o sentido do porquê eu estou aqui, não mudou, continua sendo o mesmo. Eu continuo no mesmo lugar, com a diferença de que agora eu dou um pouco de dinheiro para a igreja, o Senhor retribui, e aí aquele velho propósito vai ser alcançado de forma mais fácil, porque agora eu tenho Deus. E quando eu tenho Deus, as coisas vão dar certo. O novo nascimento, ele é marcado, querido, porque existe uma mudança radical no objetivo da vida, no foco da vida, na onde eu coloco as minhas energias, as minhas forças. Isso é o primeiro sintoma do novo nascimento. É outra pessoa. Eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, eu sou uma nova criatura. Eu sou outra pessoa, as pessoas já não me reconhecem. As pessoas já acham louco os caminhos que eu estou tomando. Porque não sou eu que estou vivendo mais. Não se trata de eu estar emprestando o meu corpo para ser possuído por Jesus de vez em quando, para falar do amor dele para alguém. Se trata de eu não viver mais. E isso pode se manifestar de algumas maneiras diferentes, e nós vamos falar disso. Mas de alguma forma a minha vida perde o sentido em si. A minha vida já não se equaciona e se equilibra com o meio da onde eu saí, com as pessoas que antes eu conseguia me assentar. Não casa mais, porque já é Cristo, não sou mais eu. E Jesus, onde ele passava, ou ele transformava o ambiente, ou ele era rejeitado pelo ambiente. Ele não passava simplesmente. Não tem encontro de Jesus com pessoas em que ele não transformou o lugar ou ele não foi expulso do lugar. Porque ele apresenta uma nova realidade, que ou vai confrontar essas pessoas, de modo que essas pessoas não queiram a presença dele ali, como no caso do Gadareno, ou essas pessoas vão falar, eu vou pagar tudo. Quanto é que eu devo? Eu quero pagar tudo, eu quero arrumar tudo, eu quero pôr tudo em ordem. E aí Jesus diz, hoje entrou salvação agora aqui, porque esse homem entendeu isso. Esse foi o problema de Elias. Esse texto que nós lemos, Elias está pedindo a morte, porque Elias está olhando para isso tudo que aconteceu. Ele deita e fala, pediu a morte, fala, já basta, toma um lugar na minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele está dizendo assim, eu vim para fazer um propósito, eu vim para cumprir algo. E Elias pagou um preço alto para cumprir isso. Só ele está olhando para aquela situação toda e fala, eu estou sozinho. Aí ele vai e libera uma palavra contra o próprio povo dele, de seca. Foge, fica 6 meses morando sozinho numa caverna, comendo comida que urubu traz para ele no final do dia. Depois de mais ou menos 6 a 8 meses, que é o tempo estimado ali, acaba a água, seca aquele ribeiro, porque não estava chovendo. Aí Deus dá uma palavra, ele viaja muito longe, vai morar na casa de uma viúva, faz um milagre na casa da viúva e fica sendo sustentado por ela. Mais ou menos 2 anos e alguma coisa. Aí recebe uma palavra de Deus. Depois de 2 anos e pouco parado na casa de uma viúva, num lugar que não fazia parte de Israel. Imagina isso, 2 anos e pouco, parado, sem trabalhar,
comendo da casa de uma viúva. Mas ele está debaixo de uma palavra. A palavra foi: vai para lá que ela vai te sustentar. Uma semana, duas, aí imagina que ele jejua, vou me consagrar para o Senhor falar. O Senhor não fala nada. Passa um ano e meio, 2 anos, até que Deus vem e fala: volta agora. Esse homem, querido, ele não falava em nome de Deus. Esse homem vivia o que Deus dizia para ele viver. Esse homem manifestava na vida dele. Então ele está indo para lá e para cá, conforme Deus fala. Aí você olha e fala: e a vida de Elias, onde ficou nisso tudo? De onde ele saiu? Ele trabalhava com alguma coisa? Ele abandonou casa? Ele tem referências, ele fala dos pais dele no texto. A gente não sabe de onde ele veio, no sentido de família, estrutura familiar. A gente sabe da terra de onde ele saiu e que ele tinha pais. Ele fala: não sou melhor que os meus pais. Então ele conhecia os pais. Esse homem larga tudo. Você não sabe da vida dele, nem ele sabe. Ele está comendo da mão de urubu, está comendo da mão de viúva, para manifestar o que Deus quer da vida dele. E Deus fala: agora volta. Ele volta. Aí manda chamar Acabe e fala: eu vou desafiar esse povo aí e vamos ver quem que é Deus nesse lugar. Aí ele manda juntar todo o povo. Então vai no centro da cidade, em Israel, e junta todo o povo. Manda chamar 450 pastores. Ele de pastor do lado de cá. O rei, que era a figura de Deus aqui no meio. A figura de Deus está aqui. O homem que Deus colocou está aqui. Só ele aqui. 450 que foram estabelecidos pelo palácio, pela mulher do rei, estão na frente dele. E eles estão dizendo que eles é que estão adorando o Deus certo. Não é que eles estão adorando Nossa Senhora, não. Eles estão adorando o Deus que eles chamam de Deus de Israel. Eles chamam de meu Senhor. Baal é meu Senhor. E Elias fala: eu também chamo de meu Senhor. Tudo é meu Senhor, tudo é Deus. E aí Elias fala: então vamos ver quem que está adorando o Deus certo. Então no texto ele fala assim: vamos ver se é o seu Deus, com D minúsculo, ou se é o meu Deus, com D minúsculo, que é Deus, com D maiúsculo. Então ele está dizendo: vamos ver se o seu foco de adoração ou o meu é que é o Deus de verdade. E aí aqueles homens vão, fazem o sacrifício, não dá nada certo. E conforme não funciona, eles começam a se cortar, fazer sacrifícios na carne. Eu vou orar mais, eu vou dar mais oferta, eu vou trabalhar mais. Eles começam a cortar a própria carne para oferecer de sacrifício para Deus e não, o fogo não vem. Aí Elias manda aqueles homens sacrificarem ali. E pensem na cena: 450, e a figura de Deus ali no meio. Esse homem pede para o povo pegar o que eles tinham de mais precioso, que era água. Depois de 3 anos e meio, sem chover, já tinha secado o rio, não tinha mais água. Ele pede para eles pegarem o que dava mais ou menos 120 litros de água e jogarem em cima do altar. Ele restaura o altar com pedras ali e chama o fogo do céu. O fogo cai. Aí o povo entra em frenesi: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias é o homem de Deus. Porque o povo está buscando manifestação profética. O povo não está buscando presença de Deus. O povo está buscando a presença profética, sinais proféticos. Por isso eles se impressionam com Elias nessa hora. Aí Elias pede para o povo: agarra os profetas de Baal. Eles agarram 450 homens. Então você imagina quantos eram do povo para segurarem 450 homens e levarem presos para serem mortos. E Elias mata 450 homens. Você imagina quanto sangue rolou na roupa desse homem. Quanta gente gritando esse homem ouviu naquele dia enquanto ele matava a faca. Aí ele recebe uma palavra. Por quê? Quando ele acaba de matar esses homens, o que acontece com o povo de Israel? Eles se levantam e falam: não vamos mais nos dobrar a adoração? Não vamos mais nos curvar diante de Baal? Não. Esse povo volta para a vida. Que vida? A vida debaixo de Jezabel. A vida debaixo de Baal. Aguardando a próxima manifestação profética de Elias. Eles não estavam buscando
a presença de Deus para se parecer com Deus ou para seguir a Deus. Eles estavam buscando sinais, milagres, água, que era o que eles precisavam. Então eles voltam a fazer o que eles estavam fazendo. No dia seguinte, Jezabel fica sabendo e manda um recado: eu vou matar você igual você matou os profetas. Elias está sozinho de novo. Só ele. Esse homem foge. Na cabeça de Elias, aquele tempo todo sofrendo, sendo perseguido, afrontando, confrontando, tudo o que ele fez, negar a própria vida, submeter a comer uma comida imunda, que foi tocada por um animal imundo, ele está quebrando a pedido de Deus, ele está passando vergonha, sendo sustentado por uma viúva, vergonha diante dos outros, das outras casas, os vizinhos vendo ele não trabalhando, ou seja, ele foi quebrando a alma dele, a vida dele, a moral dele como homem, de todas as formas, para o ápice, que era chegar lá e acabar com a idolatria. E ele vai, libera a palavra, destrói a idolatria daquele lugar, restaura o altar, e o povo não reconhece ele como homem de Deus. O povo não toma partido ao lado dele, tamo junto. Então ele vai, e ainda ele recebe ameaça de morte. Ele vai e fala para Deus: olha, eu estou sozinho, não valeu de nada a palavra que eu recebi. Eu faço, destruo altares, mato profetas, e continuo sendo perseguido. E o povo não está interessado em sair desse lugar. Eles continuam lá comendo das mesmas coisas, dobrados diante de Jezabel, comendo do que ela põe na mesa. E aí Elias fala: não me interessa mais viver. Isso é o peso de uma palavra na minha e na sua vida. Ela é o sustento da tua vida. E se você vive por essa palavra, quando essa palavra ameaça ruir, a tua vida ameaça ruir, porque não tem sentido. Então ele diz: tira a minha vida. Porque se tudo que eu fiz até agora em função desse propósito não acontece, por que é que eu estou aqui? Por isso que conhecer Jesus e começar a andar com Ele, querido, pressupõe e necessita, em primeiro lugar, de um novo sentido de vida para todo mundo. Por que é que eu estou aqui, Senhor? Não quer dizer que se você não tem essa palavra, ou enquanto você não recebe essa palavra, não recebeu essa palavra, você não faz nada. Essa palavra vai vir, e ela vem rapidamente. Mas o entendimento que precisa existir na minha, na tua vida, é que o que é aceitar Jesus, o que é entregar a vida para Jesus, é literalmente isso, é entregar a vida para Ele, é dele, não é mais minha. E a partir de agora, tudo que eu faço é guiado, movido e conduzido por palavra que vem dele, porque eu não sou mais dono. Se eu não sou mais dono, todos os meus passos têm que passar pela mão dele. Não através de profecia necessariamente, mas através da direção do Espírito Santo. Todos os passos. Porque não é mais eu, não sou mais eu. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, não sou mais eu quem vive, mas eu vivo por Ele. Sem essa palavra, querido, o evangelho que nós dizemos viver, ele é frio, ele não gera nada. E essa hora você vai falar: mas eu não sei que eu sou em Deus. Querido, eu lembro que há um tempo atrás, uns 4 anos atrás, 5 talvez, para 6, perto de 5, 6 anos, eu tinha um amigo que a gente conversava bastante, e aí ele ficava me perguntando: o que eu sou? Deus nunca falou que eu sou de ministério. Ele queria saber disso. E aí, quando chegou a noite, naquele mesmo dia à noite, foi uma terça-feira, tinha oração aqui. Quando ele chegou aqui na igreja, eu estava com a esposa, eu fui lá na cozinha e falei: Deus falou comigo sobre o que você é. Aí ele: tudo. E eu falei: Deus falou assim, que você está perguntando o que você é nele, mas ele não tem por que falar o que você é nele, se o que você já é e já sabe você não assume. Ou seja, você já é marido e não assumiu o lugar de sacerdote dentro da tua casa, e está querendo saber o que ele tem para você fora de casa. Ele não vai falar. Enquanto você não tomar para si a responsabilidade de ser
o que você já sabe que você é, de se tornar, de se moldar naquilo que já está na tua mão, não adianta ficar perguntando o que está lá fora. Eu não sou marido, você é filho. Enquanto você não conseguir ser filho, você não vai ser marido. Enquanto você não conseguir ser marido, você não vai ser pai. E você leva isso para o espiritual. O Senhor já colocou na tua mão algumas funções e algumas posições que você não consegue exercer, e a gente está mirando as funções da frente. Então você pode estar questionando agora: mas eu tenho dúvidas, porque Deus nunca falou qual é meu ministério, o que eu faço. A gente até brincava aqui, um tempo atrás, a respeito de uma pessoa que nem está mais na igreja, que, poxa, só eu não sei. Não, filho, você não consegue ser o que Deus já te deu. E isso não te dói, isso não te arrebenta por dentro. Isso não tira o seu sono, isso não te faz chorar diante de Deus por não conseguir ser, e você já está se descansando, ou tentando buscar o próximo estágio do que Deus vai te fazer. Adão, antes de tudo, era filho. Só depois ele foi marido. E quando ele não conseguiu ser marido, ele perdeu até o que era o propósito dele, de encher a terra com a imagem de Deus. Porque de nada adianta eu ficar olhando para aquilo que Deus falou lá na frente, ficar mirando lá na frente e tentando administrar a situação ao meu redor. Deus não se trata dessa igreja aqui crescer ou diminuir para o Senhor me mandar fazer o que Ele falou lá atrás. Se trata de eu estar no lugar que Ele me colocou, de eu me tornar aquilo que Ele falou que eu devo ser hoje, e não naquilo que está previsto lá para frente. Ou seja, está sempre na tua mão e na minha mão. Esse texto, a continuação do texto que nós lemos, eu vou ler verso 13 e 14, se você quiser ler. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na capa e saiu para fora. Colocou-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para tirar. Ou seja, Elias fala assim: eu tenho sido extremamente zeloso, eu tenho me dedicado a cada vírgula da palavra que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu não tenho me desviado nenhuma vírgula de tudo que o Senhor falou. E no final, como resultado, estão matando tudo, estão acabando com a igreja. Todo mundo que se levanta para falar no Senhor, eles cortam a cabeça fora. Só fiquei eu. De que é que está valendo essa palavra? E ele deseja a morte. Ou seja, o motivo de eu ser não existe mais. O propósito que o Senhor me chamou acabou. E por isso esse homem entra em depressão. Quando você lê todo o texto, a figura de Elias ali, ele está deprimido, procurando lugares escondidos. Deus manda ele sair, ele vai, acha outra caverna, se esconde dentro dessa caverna, fica sem comer, dias lá dentro. Ele está deprimido, porque depressão é o estágio onde o homem olha para o lado e não tem mais sentido. As coisas pelas quais ele vivia perdem o sentido. Ele perde o emprego, ele não tem mais provisão para a família, ele não tem mais prazer no que está acontecendo ao redor, ele não tem mais senso de fazer alguma coisa. Ele deixou de ser. A depressão não é falta de ter, é falta de ser. Por isso tem gente rica deprimida, porque ela tem e descobre que o ter não exerce propósito na vida dela. Ela perde sentido, ela não cuida mais da aparência, ela não está mais ligando para o próprio corpo. Depressão é estágio onde o homem perde o sentido de ser, o propósito de ser. E não necessariamente esse propósito, essa palavra vem do céu, vem de Deus, mas é a palavra que sustenta e guia a vida de qualquer um. Tua mãe, teu pai, todo mundo tem um propósito de vida. Pode ser que o propósito de vida dele seja acumular recursos. O propósito de vida dele é trabalho. O propósito de vida dele é guardar dinheiro. O propósito de vida dele é comprar uma casa. Você já viu gente que se aposenta e entra em depressão, fica em crise, tem que voltar a trabalhar, porque ele descobre que o propósito de vida dele era trabalhar,
ele não consegue viver sem trabalhar. Então não tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com o trabalho. Ele dizia, eu trabalho muito porque preciso trazer provisão para casa, mas não era. Era o trabalho em si. Por isso que sem essa palavra a gente fica perdido, caçando coisas, procurando formas de saciar e satisfazer esse buraco. O que Deus está procurando, querido, são homens que, em primeiro lugar, quando o aceitam, o recebem, não estão interessados em virar crente, mas em transfigurarem a palavra que Ele deu. Tem um texto no Salmo que a gente já leu várias vezes. Avança lá para você ler comigo. Salmo 139. No verso 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, grandes são as somas deles. O que Deus está falando, querido? Deus está dizendo assim, olha, as coisas eram escritas. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas. Então ele está dizendo, elas eram escritas e na sequência elas eram formadas. Deus escrevia e na sequência eram formadas. O teu ser, quem você é como espírito, já está determinado no céu, antes da fundação do mundo. Deus está dizendo que no ventre da tua mãe, quando a gente estava lá dentro, era uma substância sem forma. Um óvulo que se encontrou com o espermatozoide, você tem lá um embrião sem forma. A Bíblia diz que Deus assistia aquilo e Ele escrevia a respeito da forma. Ele escrevia a cor do cabelo e na sequência a forma era dada. Não por Ele. Ele não dava a forma no seu cabelo. Ele contemplava a formação do seu cabelo pela mãe. Ele determinava, ele escrevia. Vai ser grande, altura, tamanho do fêmur, formato do rosto. E na sequência, essas coisas eram formadas. Ele ia determinando a forma e as coisas iam ocorrendo. E ele contemplava as coisas ocorrendo. Da mesma forma que na criação Deus liberava a palavra sobre uma terra sem forma e vazia, uma terra informe. Deus liberava uma palavra, o Espírito movia e Deus assistia. Deus contemplava aquilo ganhando forma e Ele falava, era bom. No ventre é a mesma coisa. Deus libera uma palavra escrita, registrada, e o corpo da mãe vai dando. E o Senhor contempla, Ele não põe a mão. Ele só condiciona. Vai ser por aqui. Vai ser por aqui. Até nas enfermidades. Ah, meu filho tem uma enfermidade, ele nasceu. O Senhor estava contemplando, dizendo, vai ser desse jeito. Sabe o que significa, querido? Que Deus lá atrás disse assim para você. Eu te amo, você é meu filho. Ele disse isso na carne. Sobre a tua carne. Não sobre o teu espírito, porque sobre o teu espírito, o espírito já está pronto. O espírito do homem que vai viajar para a Argentina, para os Estados Unidos, para a Itália, para a França, para o Canadá, para onde? Esse espírito já está pronto. Esse homem espiritual já está e sempre esteve pronto, ele não se corrompe. O homem carnal é que está corrompido, a alma e o corpo estão corrompidos.
Então lá atrás, quando Deus olhou para você e falou assim: você é meu filho, Ele estava escrevendo, mas Ele olha e vê um embrião, alguém que não teve pai, que não parece em nada com o filho, alguém que foi criado pela tia, pela avó, mas não parece em nada com o filho de um pai. Mas Ele olha e fala: você é meu filho. Ele escreve, e agora Ele contempla a substância informe trabalhando para ganhar forma, com o ventre da mãe, a igreja, os ambientes tocando sobre você, e você vai ganhando forma. E o Senhor contempla e diz: e nenhuma dessas cenas me foram ocultas, encobertas. O Senhor via tudo. O Senhor assistia quando a correção era aplicada em cima da minha vida. O Senhor contemplava quando eu chorava, quando a carne ia ganhando forma. Mas a carne ganhava forma sobre uma palavra que foi dada antes. Esse é o problema. Nós recebemos a palavra e lançamos sobre Deus a responsabilidade de que a palavra ganhe vida. E Deus diz: eu contemplo. Desde a criação do mundo até o ventre, eu contemplo a formação. Não me é oculto os caminhos, é oculto a vocês. A Bíblia diz: assim como tu não sabes como os ossos do homem são formados no ventre da mulher, não conheces os meus caminhos. Eu acho que é mais ou menos isso. Está lá. É disso que a Bíblia está falando. Você não conhece os caminhos da mesma forma que você não sabe como eu dou forma ao homem. E os caminhos estão lá para isso, para dar forma ao homem. Mas eu lanço para Deus. O Senhor é quem vai dar forma. O Senhor é quem vai estabelecer. E eu sou vítima do processo. Não, você não é vítima. Você é responsável pelo processo. Está na tua mão fazer com que essas coisas aconteçam. Isso nos foi dado. Isso foi dado ao ambiente, para que eu venha a ser aquilo que Ele falou a meu respeito. Senão nós vamos viver assentados em cima de uma palavra. Eu tenho uma palavra, o Senhor falou isso a meu respeito. E por que isso nunca se cumpre? Ou por que isso nunca vai se cumprir? Se é que não vai. Mas esses casos, porque nós lançamos em cima dele. Ele disse, sim, querido. Assim como Ele disse a respeito de um bebê que está no ventre e daqui 2 meses é abortado pela mãe. O Senhor sabia que esse aborto ia acontecer na sua oh, meu Deus, onisciência. O Senhor já sabia disso. Ainda assim, Ele estava sentado, assistindo no ventre daquela mãe e escrevendo: essa criança vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Contemplando a formação de todos os ossos, até que ele foi abortado. Até que ele foi colocado para fora. Até que a igreja mandou ele embora da igreja. O Senhor continua assistindo. E o responsável por abortar é que vai falar diante do Senhor. Mas ele não muda o que ele disse. Isso não faz parte das responsabilidades do Pai. Por isso que o que Deus precisa de nós, a responsabilidade que nos cabe, é aquela que você vê em Jesus no monte, com Elias e com Moisés, a transfiguração de Jesus. É um Cristo que vem e resolve transfigurar a palavra. Mesmo Deus, querido, Ele entrega para Jesus uma responsabilidade de ser o Filho. Ele fala: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. O que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo: eu tenho vontade de fazer tudo que o Pai faz. Não é verdade. Jesus tinha vontade do pecado, Ele foi tentado. Se Ele foi tentado, Ele teve vontades de pecar. Então Ele não faz tudo o que tem vontade, Ele faz o que vê o Pai fazer. O que é isso? Um homem que veio para transfigurar o verbo, para pegar o que estava escrito a respeito e mostrar o que estava escrito a respeito da vida. Ele não veio para mostrar o que está com vontade. Ele não veio para mostrar o que os ambientes onde ele cresceu formaram nele. Aí eu fui rejeitado, eu fui abandonado. Sim, filho. O problema é que você está mostrando com a tua vida rejeição, abandono, rebeldia, e não mostrando o verbo. Você não está mostrando o que foi escrito a teu respeito. Você está mostrando o ambiente onde você cresceu.
O ambiente onde Jesus cresceu foi um ambiente de perseguição, do pai abandonando o trabalho, tendo que mudar para um lugar muito ruim, irmãos rejeitando a vida dele. Esse foi o ambiente que ele cresceu. E por que ele não fez nada a respeito? Porque ele não tinha vontade? Porque isso não estava na natureza dele? Não! Ele não fez porque eu só faço o que vejo o pai fazer. Eu não faço o que eu tenho vontade. Eu só faço o que está escrito a meu respeito. João Batista, deixa, o que é isso? Não vou te batizar, eu tenho que lavar seus pés. Jesus fala, eu sei disso, mas eu preciso cumprir a lei. É necessário. Não é o que eu mereço, não é o que nada, é o que é necessário. Eu preciso manifestar o verbo, e o verbo não vai quebrar a lei. Então, João, por enquanto, vamos fazer desse jeito, você me batiza, tá tudo certo. Um dia a gente vai se encontrar no céu. Lá você vem, lava os meus pés, lá você presta esse culto todo. Por enquanto eu preciso cumprir a lei, porque está escrito que eu iria cumprir toda a lei. Então quando ele disse a teu respeito que você vai ser um pastor, saiba que antes disso ele está pressupondo que você é filho, que você é marido, que você se entrega pela tua casa, que você não é mais guiado por Mamon, Jezabel, Leviatã e nenhum deles. E por isso você vai manifestar o Cristo dessa e dessa forma. Tudo isso já está pressuposto. José, você vai brilhar como estrela, tá? Porque está pressuposto que você não vai se deitar com a mulher do teu patrão. Porque está pressuposto que você não vai matar os seus irmãos quando encontrar com ele. Tudo isso já está pressuposto. Que você vai ser fiel ao teu pai enquanto seus irmãos estão roubando a ele. O Senhor não vai vir ficar dando uma cartilha para você, porque a cartilha já está aqui. A profecia, ela é nos dada, ela é nos trazida pelo Senhor para detalhar, para personalizar isso aqui sobre a tua vida. Mas ela não passa por cima de tudo isso aqui. Você vai ser pastor, amém? Mas o ser pastor ali passa pelo crivo de tudo isso daqui ter sido gerado ali. O Cristo que nós somos chamados para ser são homens que transfiguram a palavra, homens que quando se encontram com os outros, eles conseguem ver além da carne, ver o verbo que está dentro. É o teu rosto resplandece como o rosto de Moisés. Aí eles conseguem ver o Deus que está em você, porque eles não estão me vendo, eles estão vendo a palavra que foi dita a meu respeito. Eles estão vendo o líder que foi dito a teu respeito, não estão mais vendo você. O velho eu não entra no ministério, querido. E nós podemos até arrastá-lo de alguma forma. E se ele entrar junto, querido, aí lascou. Porque ele vai tocar em lugares que vão gerando peso maior sobre as nossas vidas. Peso de juízo maior sobre as nossas vidas. O desafio de dar forma a essa palavra é crer na palavra informe. Esse é o desafio. É sentar diante de um embrião, olhar para ele e acreditar que aquilo ali vai virar uma criança. Isso não tem forma alguma. Eu não sei falar. Esse negócio não tem perna. Deus está dizendo que vai ser corredor. É isso, substância informe. Não é crer na forma, é crer na palavra. É acreditar na palavra, acreditar que se eu nutrir. Entenda, Deus faz as parábolas que é um negócio louco. Na nossa cabeça é mais ou menos assim. Deus te dá uma substância informe. É você. Um gago vai pregar. É a substância informe. E aí você olha e fala, mas como? Ah, o gago vai fazer fonoaudiólogo. Deus fala, não! Você não sabe como se formam os ossos. O que você faz? Nutre. Nutre. Vai se formar. Vai se formar. Você vai pregar. Aí você quer ler, estudar. Você fala, não! Nutre. Nutre que vai crescer no formato que eu determinei.
Coloque nos caminhos que eu determinei. Se transforme em filho e nutra. Se transforme em filho e nutra. Se transforme em marido e nutra. Se transforme em esposa e nutra. E vai crescer na direção. O que nós queremos fazer? Nós recebemos uma substância informe. Eu já imagino uma bolinha de carne desse tamanho no ventre, que não tem nada. A gente quer fazer igual massinha, enfiar os espetinhos para pôr as pernas. A gente quer montar um bonequinho para dar a forma. Deus falou que você vai pregar, e a gente quer começar a usar terno, porque Deus falou que eu vou ser pastor. A gente quer dar a forma. Ele fala, não, nutre. Dê o alimento na forma correta, na necessidade, e ele vai se tornar. Você imagina a mãe de Sansão. Deus fala, ele vai livrar. A mãe olhando aquele menino, e ele crescendo, ele não tinha nada de mais que nenhum outro. Gente, Sansão não era... Os desenhos das crianças, você vê Sansão, parece que ele é bodybuilder, que ele é de academia, bombado. Ele não era isso, ele era um menino comum. Era um homem comum, que aos olhos dos outros, era como qualquer outro homem. A Bíblia não fala dos músculos de Sansão, não cita tamanho de Sansão, ela fala da força. O espírito tomava, e ele era um magrelo, ele era um mito, carregando o carro nas costas. Não é que ele era bombado. E se a gente não entender isso, você vai pegar um menino que Deus fala e vai começar a enfiar sustagem nele desde criança, e querer dar bomba para ele, porque ele tem que ficar, e tu fala, não está na forma. Nosso trabalho é nutrir, é dar a ele o que é necessário, é identificar se ele está manifestando comportamentos contrários ao que Deus falou, e não lutar para que ela produza. A oliveira, sexta-feira eu assisti um vídeo a respeito de poda de oliveira, e eu vi que está tudo errado, porque a gente estava olhando nossa árvore lá no fundo, e a gente olhava e falava, meu Deus, como está crescendo, e parecia uma bola de folha desse tamanho para todo lado. Eu fui ler, o cara falou, ixi, tudo errado. Ele falou, tem que podar tudo isso aí. O Caio olhava e falava, está tão boa que está nascendo um galho embaixo. O cara falou, o nome disso daí é galho ladrão, tem que arrancar fora. Ou seja, a gente está podando tudo errado. Isso em função de frutificação. O que esse homem estava nos ensinando? Seu trabalho é a poda, é arrancar o que não faz parte da árvore sadia. Seu trabalho não é frutificação. Seu trabalho não é fazer o fruto sair. Seu trabalho é direcionar. Seu trabalho não é fazer o galho crescer na velocidade A ou B. O seu trabalho é arrancar o que não faz parte. A Bíblia, quando fala da videira, da figueira, quando ela fala da videira, ela não diz o Senhor coloca ramos. Ela diz, ele arranca os que não produzem. Ele não põe ramos que produzem na videira. Ou seja, nosso trabalho é tirar o que não produz. É tirar o que não faz parte daquilo. É nisso que a forma da videira produtiva vai ser manifesta. E não tentando fazer mais. Sabe por que nós tentamos fazer? Porque nós não temos fé. Porque nós não entregamos a Deus o controle para que as coisas aconteçam. De verdade, o controle não foi entregue. O controle ainda está nas minhas mãos. A garantia ainda está nas minhas mãos. Ah, mas eu creio no que ele falou. Mas se não acontecer também não tem tanto problema, porque o controle está nas minhas mãos. Nós não demos a ele o governo total sobre todas as coisas. Isso é Abraão. E nós falamos disso há pouco tempo aqui na igreja, sobre o sacrifício de Abraão. Sai da tua casa, da tua terra. Ele sai, mas leva um irmão junto. Se o lugar não está bom, ele vai buscar comida no outro. Aí Deus fala assim, você pode até fazer isso, mas você só está atrasando. Porque eu não quero nenhuma dessas coisas. Eu quero que você não esteja vinculado a nenhuma dessas coisas mais. Elas têm que ser arrancadas. Enquanto você não viver num lugar como Abraão, querido, a Bíblia diz que Abraão, ele olhava para si, o corpo dele com 100 anos, ele não conseguia mais ter relação com a mulher. Não conseguia, não tinha mais jeito, não funcionava mais. Ela não menstruava mais. O corpo dos dois acabou. Não tem mais de onde sair filho dali. Isso é fé. Porque é fácil você ter fé que Deus vai trazer provisão sobre a tua vida.
enquanto você tem um emprego, enquanto você tem um lugar de onde esse dinheiro está saindo, enquanto você tem previsões e possibilidades de crescimento financeiro. Eu creio em Deus, o Senhor, quando Ele fala assim: eu quero ver agora você desempregado, sem ninguém para te sustentar, e dizendo: a palavra é que vai sustentar, e a palavra é de que eu seria próspero. Porque o corpo já não tinha mais o que sair. Isso é o pai da fé. O homem que está crendo contra um negócio que não tem mais origem, não tem mais o que vir, e ele se lança em cima da palavra ainda assim. E esse é um lugar onde Deus vai te arrastar. Se você não resistir, Ele vai te arrastar para esse lugar. O lugar onde Ele vai começar a destruir a forma do corpo, para que o que sobre seja a crença na palavra. E a gente não faz isso por maldade, não. Você não está fazendo isso, nem eu, por maldade. Quero enganar Deus. É porque enquanto eu tenho uma boia para me segurar, para que eu vou soltar a boia e ficar boiando no mar falando: Deus vai me salvar? Não tem nem lógica eu fazer isso. Então você não tem que jogar seu emprego fora e ficar dependendo dele. Não é isso. Mas é entender que o Senhor vai nos levar a lugares. Ele vai te levar em lugares onde não exista mais. E nem todo mundo vai ter que passar por isso, tá, gente? Mas em áreas da vida, Ele vai te levar em lugares onde no corpo, no natural, não existe a possibilidade de gerar. Porque é da palavra que eu tenho que viver. Isso é Jesus: produza pedras, transforme em pães. Jesus está dizendo, realmente, pedra é pão, é o mesmo significado profético, palavra, é isso mesmo. Mas eu não vivo disso. Eu não vivo só disso, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. E se eu estou sendo desafiado, eu prefiro viver da palavra que sai da boca dele. Isso é o que tem que sustentar. A palavra que saiu da boca dele. E por isso Deus vai tirar às vezes tudo que está ao redor, vai começar a arrancar da tua mão as coisas, para que você possa viver e demonstrar para os outros que você vive da palavra que sai da boca dele. É a história que aconteceu com o Toninho com o carro, que ele contou da sogra. A palavra que sai da boca dele. Essa é a palavra, isso é o que me sustenta. Dá testemunho de que eu estou bem financeiramente e Deus é comigo, querido. Até o mundo ama. Olha a Igreja Universal, a Igreja Mundial e esse bando de seita por aí. Ouve os testemunhos, todos eles são: eu ganhei alguma coisa de Deus, Deus está comigo. Até Elias: Deus está comigo. O povo reconhece: Deus está comigo. O Deus que está com Elias é o Deus da caverna, é o Deus da casa da viúva. Esse é o Deus. O Deus em que a palavra que foi dada sustenta, banca todas as coisas. E aí Elias se torna Elias. Elias só pode trazer água que resolve o problema de fome em um país inteiro. E não era só no país de Israel, não. Era sobre a terra. Todos os países em volta em seca. Mas ele só pode sair e viver isso quando ele, na vida dele, vive isso. Ele, na vida dele, vai para uma caverna, vai para a casa de uma viúva, vai para lugares de fome, acreditando que Deus me disse para ir. Diz que urubu vai mandar comida para mim, então vai. Deus me disse para ir para a casa de uma viúva. Gente, para quem já foi para a África, fala assim: querido, vai para lá e a Rebeca vai te sustentar. A viúva fala: ixi, já estou até vendo. É meio milho para 2. Isso se ela quiser me dar, que já é outro problema. É mais ou menos isso. E aí esse homem viaja e fala: pô, a Rebeca vai me sustentar. Que jeito, ela não tem nem para ela. Está com seca, com fome esse ano em Moçambique, ela não tem para ela. Vai me sustentar. Isso é dar forma à palavra. Por isso Elias agora ganha autoridade para voltar e resolver a fome de uma nação inteira. Então Deus te disse: você vai para a nação, você vai para isso, vai para aquilo. Muito bom, querido, muito legal. Mas deixa eu te contar uma história. Você só vai para lá porque você ganhou autoridade e vive a palavra aqui. Porque a palavra já foi dada. Quem dá forma a essa palavra sou eu e você. Nós é que vamos dar forma a isso. O Senhor está contemplando, assistindo.
enquanto você vai se parecendo com o que ele falou. O que ele falou a teu respeito? Ah, não sei, nunca recebi uma palavra. Bom, você já é pai, né? Você já é filho, você já é marido, você já é uma série de coisas. Então ele já disse coisas a teu respeito. E como está sendo isso? Você já é profissional. Como está sendo isso? Nem ali está sendo. Porque lá no fundo, fundo mesmo, o que te garante não é bem a palavra. O que te garante é o ambiente. O que te garante é a sua influência, a sua capacidade, é o seu dinheiro. E para eu ir contra isso, por isso que na Bíblia os que não tinham nada, era muito fácil entrar nesses outros lugares, porque eles não tinham muito para renunciar. Por isso, para Davi morrer, o que Davi morre? O que Davi perde se ele morre e não enfrentar aquele gigante? Fala. O que ele perde? Não tinha nada, não tinha uma dúzia de ovelhas, não tinha nada. Nem respeito ele tinha. O que José tinha? O amor do pai. E o ódio de outros 12 dentro de casa, outros 11. Agora quando a gente tem é mais difícil. Abandonar o que eu já conquistei, dar um passo para trás e começar a destruir. Porque, escuta, é fácil o assim, pega isso daqui e mata. Joga isso fora. Isso aqui é fácil. Quando eu era moleque evangélico, a quantidade de profeta que foi em casa começou a quebrar os vasos da minha mãe, era brincadeira. Minha mãe montou uma estante novinha, cheia de enfeite. A profeta foi lá em casa e começou, aquele ali é do diabo, aquele ali, começou a quebrar metade das coisas, sobrou 2 porta-retratos, quebrou tudo. Falei, isso aqui vai resolver tua vida. E você ama isso aqui. Aí Deus fala, destrói isso aqui e joga fora. Isso é teoricamente fácil. O difícil é quando ele começa a te lascar diariamente. É quando ele dá tempo para você pensar. Você quer ver uma coisa para desanimar a propósito, é ter tempo para pensar. É por isso que campanha arranca dinheiro dos outros de uma forma tão fácil, é porque não tem tempo para pensar. Você já foi na Universal num dia de apelo? Num dia de apelo não, todo culto tem apelo. Mas já foi na Universal num culto? Eu fui em uma vez. Meu Deus, não tem nada a ver com a televisão. Nada. O apelo dos caras é, de dar orgulho no inferno. É um negócio cinematográfico pesado. Por quê? Porque não te dá tempo de pensar. Te cerca, a campanha começa ali, vai para a televisão, e você tem um jejum junto, um propósito para fazer, ele te pega, e Deus fala, não quero isso. As pessoas não estão morrendo fazendo isso. Dá um tiro no cara, puf, é fácil. Fala para ele, daqui 3 dias você vai enfiar uma faca no teu filho, é outra história. Vai matando ele aos poucos, sem desistir, porque na verdade eu estou querendo matar você. É fácil enfiar a mão no bolso, arrancar um bolo de dinheiro e toma, é o que está aqui agora. A outra coisa é vá desfazendo a tua vida, vai desconstruindo a tua vida aos poucos. Isso nos dá tempo para pensar. Isso é Ananias e Safira. Não, olha lá, tem que dar casa, tem que dar casa, vende a casa, mas precisa dar tudo. Mas será que é mesmo? E vai passando, não sei, eu acho, querido, estou contando próprio aqui. É assim. Mas será que é mesmo? Acho que se for só um pouco, eu acho que ele aceita só um pouco, né? Jejum, você começa, não fala nada para Deus, mas para você, eu vou fazer 5 dias. No terceiro, eu não falei para Deus que era 5, eu só pensei. Também não falei que não ia ter essa coisa aqui. Acho que se tiver. É isso que nos mata. E é isso que o Senhor quer ir fazendo com a gente. E destruindo e desconstruindo. Por isso Deus não permite que o diabo venha sobre Eva e Adão logo na sequência. Ele larga dias para que Adão fosse se relacionando com Eva e fosse uma natureza nele e não a imposição de uma lei. Domine sobre todas as coisas. A serpente aparece, ele dá uma ordem na hora, vai embora a serpente. Deus fala, não é assim. Por isso que as nossas quedas são espaçadas, porque o Senhor deixa ver se aquilo vai se tornando natureza, e depois ele traz outra prova. Pô, mas caí de novo, errei de novo. Sim, porque não se tornou natureza. É você tentando dar pancadas na palavra, tentando viver de pancadas. Agora vai. Ele fala, não.
Você está lutando para se tornar crente. Deus está lutando para te tornar filho. Ele está tentando fazer isso com a minha vida e com a tua vida. Agora, enquanto houver propósitos, querido, enquanto houver propósitos que sobrepõem o propósito de Deus, enquanto houverem sonhos na minha e na sua vida que sejam maiores do que os sonhos de Deus, eu tenho que te dizer, a imagem que Deus disse a teu respeito não vai acontecer. Elas vão se chocar o tempo todo. Elas vão se bater o tempo todo. Você pode ser um excelente crente. Você pode ser um modelo de crente aqui na igreja. Função, respeito, tudo maravilhoso. A forma aqui foi muito adequada. Mas não vai ter nada a ver, ou não vai manifestar aquilo que o Senhor estava escrevendo. Porque ele não disse eu escrevi e contemplei. Eu escrevi e contemplei, não é fechado. Ele diz, as quais o Senhor ia escrevendo. É quase que diário. O Senhor escreve o de hoje, o que eu espero de hoje. E aí ele contempla o que acontece hoje. Assim foi a formação do mundo. Deus não deu uma palavra e deixou o mundo todo ser feito de uma vez. Ele libera uma palavra um dia. Fique esperando o Espírito agir. 24 horas aquilo passa. Chega na manhã do dia seguinte, a Bíblia diz, foi tarde e noite o dia primeiro. Ou seja, o dia começa no final da tarde, no crepúsculo. Quando chega de manhã, de um período de trevas, em que você não vê como a coisa é formada, o Senhor libera uma palavra debaixo de luz, profético. Eis que te digo, tu és Alain, engenheiro. O Senhor manda a palavra na luz. Tarde e noite começa o dia. Ele libera a palavra no comecinho da noite, finzinho da tarde, todo mundo contempla. É a hora que ele vinha encontrar com Adão e se revelava para Adão na viração do dia. Então na viração do dia ele vem e te encontra e diz, você é isso. Depois entra num período de trevas em que ninguém vê como isso está sendo formado, como o ventre da mãe. Ninguém sabe como é que esse menino está se tornando engenheiro. E num período de escuridão e de trevas em que só ele está chorando, e esse choro dura uma noite. E ele está se remoendo ali porque a coisa não está acontecendo, porque está difícil. E aí vem amanhã. E Deus vem contemplar de manhã. E aí Deus olha e fala, e viu Deus que era bom. Mas a terra estava pronta? Não. Mas aquela etapa estabelecida por Deus, Deus fala, é bom. Passou a etapa. A palavra que eu dei, ele recebeu. Entrou num lugar de trevas sozinho. Batalhou por essa palavra. E de manhã, quando eu olho, eu vejo esse pedaço da palavra nele. A terra se separou das águas. E Deus olha e fala, é bom. A gente aqui cansado olha para isso e fala, não, mas ele falou que eu sou engenheiro. Eu aprendi a sentar tijolo hoje só, ou nem isso. Mas Deus fala, é bom, porque eu vou escrevendo e contemplando. Agora eu vou escrever o próximo dia. E assim vai ganhando forma. E quando chegar no propósito do engenheiro com o diploma na mão, Deus vai olhar e falar assim, viu Deus, que é muito bom. Concluiu o propósito que eu lancei sobre a tua vida. O problema é que nós passamos esse período de noite, cuspimos o que o Senhor falou. Dói, nós não queremos deixar o que Ele falou, nós não queremos abandonar o que Ele falou, nós não queremos abandonar as nossas coisas para viver o que Ele falou. Chega no outro dia, o Senhor olha e fala, é uma noite perdida. Mas vamos lá. As misericórdias do Senhor se renovam nesse momento, nessa manhã, em que Ele olha e fala, precisa de misericórdia, vamos de novo. E Ele vai revelar ao longo do dia de novo, e vai te entregar no final do dia, depois de um período de encontro com Ele. A noite é tua, porque o choro pode durar essa noite. E eu espero que pela manhã, quando a gente puder contemplar o que está aí dentro, eu possa ver o que eu escrevi para o dia de hoje, para que você não se torne um filho deficiente, que tem uma perna mais curta que a outra, que não consegue exercer as funções, porque o corpo não se dedicou e não se moveu em cima do que eu falei a teu respeito. Isso é com você. Eu te dou a palavra e te dou o Espírito. Você é a matéria-prima.
que se permite ou não que o Espírito toque, que o Espírito molde. Vocês estão entendendo, gente? Estão muito quietos. A responsabilidade da forma não é da palavra, é sua. A responsabilidade de ser o que Deus falou não é da palavra e não é de Deus, é sua. Todos os dias em que nós não batalhamos para ser o que Deus falou, não é culpa de Deus. E esse é o problema do ministério profético corrompido, que é o que acontecia no tempo de Acabe, no tempo de Elias. Porque no tempo de Elias, o profeta, Jezabel, que era a figura de profeta, ao lado do marido, que era a figura de apóstolo, Deus, e sol e lua, enfim, Deus, Jesus e igreja, ela toma o governo, ela começa a governar, e isso é Jezabel em sua plenitude, a profecia governando. Esse é o problema. Nós vivemos o tempo dos dias de Elias, os dias de João Batista, de Deus trazendo a palavra de João Batista para preparar a volta de Jesus. Nós vivemos os dias de Jezabel, os dias em que a igreja governa sem o marido, em que a igreja é um corpo desconectado da cabeça. Jezabel não tem problema com a igreja. Quando Herodias pega o corpo de João Batista, pega a cabeça, ela fala: pode dar o corpo para os discípulos, entrega o corpo para os discípulos, deixa a cabeça comigo. Ela não tem problema com o corpo, ela não tem problema com o corpo crescer, com a igreja crescer. Jezabel não tem problema com as igrejas construindo templos, com todo mundo virando evangélico, não é problema. O problema é não estar ligado à cabeça. Eu quero a cabeça. E é isso que a igreja de hoje vive. Ela vive pelo corpo, ela vive pelas relações pessoais, ela vive para satisfazer o corpo, e não tem direção do Senhor, não tem direção de Deus. Graças a Deus a gente não está num lugar assim. Querido, isso é em mim e em você. A corrupção do ministério profético não trata somente de você corromper lugares de pessoas por sexo ou por qualquer tipo de coisa, por ministério profético, ministério apostólico, pastoral, o que quer que seja. Se trata de substituir, de não entender e corromper o que é profecia do que é evidência. E na imaturidade nós transformamos o profeta em vidente. O profeta é o que traz a palavra para você. O Senhor disse que você vai para a Argentina, que você vai para isso ou que vai para aquilo. O que nós estamos buscando às vezes é o vidente que fica me dizendo o que está acontecendo nesse período de trevas. Por que a perninha não nasceu ainda? E a gente está diariamente esperando a palavra do vidente, olhando para o irmão do lado, para um profeta, ou para o pastor, ou para alguém. Por que a perna não nasceu? Por que ainda não tem a forma que o Senhor falou? Eu corrompi o ministério profético. Eu estou tirando do espírito e da cabeça, do meu relacionamento com o cabeça, e entregando para o corpo o toque, a direção do que está acontecendo, por que está acontecendo. Eu estou indo no pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu falo: eu também não sei. É o período de noite isso daí, filho. É você e a palavra que você já recebeu. Deus te deu uma palavra? Sim, Ele falou lá atrás que eu vou casar. Ele falou lá atrás que vai me deixar próspero. Ele falou lá atrás para eu não me preocupar, que Ele vai cuidar da minha casa. Sim, essa palavra não está sendo suficiente, né? Porque você está desesperado, ela não está sendo suficiente. Então é falta de fé, né, filho? É falta de fé. Então você não precisa de um vidente, você precisa de fé. O que você está querendo é descobrir para amenizar as suas dúvidas. Isso é falta de fé. Porque o Senhor contempla num lugar que a gente não consegue contemplar. E essa corrupção acontece, e a gente, ao invés de desenvolver relacionamento com Deus, entendendo que esse momento de trevas é um momento onde Ele está se relacionando comigo, onde de alguma forma Ele está agindo, eu estou procurando pessoas para virem detalhar o processo, o que está acontecendo, para eu me sentir seguro. Deus fecha os céus, e o povo rapidamente se dobra a Jezabel, para poder comer. Porque quem não se dobrava e não se beijava ao pé de Baal morria. Bom, aqui eu estou seguro pelo menos. Então eles olhavam para ela: o que a gente faz? Para onde a gente vai? Ela sempre tem uma palavra.
Eu sou meio sádico, eu já falei, eu coloco na rádio às vezes para ficar ouvindo. Aqueles pastor lá, aquele povo. Pastor. Eu estava ouvindo, chegando aqui, eu vi um rapaz, eu falei, oh, meu Deus, meu povo é muito lesado. A Bíblia fala, darei pastores conforme os vossos corações. O cara acaba de orar, ele fala, tem 5 pessoas aqui que Deus também fala, meu filho, mas não é possível que não tenha 5. Tem 17, mas filho, tem 17 que estão me ouvindo pelo rádio, que estão com dor nas costas. Eu falo, meu filho, mas não precisa nem da rádio. Na rua com um carro de som, você acha 17 com dor nas costas? Mas é isso que a gente está esperando, e a gente é engodado por isso. Porque ainda que nós não façamos isso aqui, seu coração às vezes está buscando isso. Está buscando o que o pastor fala. Tem uma pessoa aqui que está clamando a Deus essa semana e falando, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque a minha vida não anda, porque as coisas não acontecem. Essa hora tem 2, 3 aqui falando, está falando comigo, Deus. E eu não estou falando nada. Mas nós estamos doidos por um vidente, alguém que nos revele o processo de geração de Deus aqui dentro. E Deus está chegando do seu lado falando, você viu que palhaçada ali? Você fala, mas é comigo. Ele fala, esquece, não é nada com você, meu filho. Você vai passar fome mesmo, você vai, arruma aquele quarto lá que tem que caber 2 camas lá dentro. Mas eu falei a palavra lá atrás, não falei? Vai viajar, é isso aí. E o processo, eu não revelei o processo. Eu nunca falei que ia ter isso, aquilo. Eu nunca falei se o fêmur nasce primeiro que o calcanhar. Eu nunca disse isso. Eu só disse que ia ter um bebê. Vocês que estão medindo o processo, vocês que estão criando o processo na cabeça de vocês de forma que não doa tanto. O processo não é para trazer um bebê para fora apenas. É para a mãe conhecer a dor de gerar o filho. É para a mãe conhecer o que é mudança no próprio corpo para gerar um filho para mim. É para a mãe conhecer que ela come coisas diferentes em função da criança. Não é simplesmente para dar forma a um filho, senão fazia vocês igual árvore, querido. É necessário, são necessárias as dores de parto, porque eu não estou gerando só um filho, eu estou gerando um pai, eu estou gerando uma mãe. E um pai vira pai quando ele tem que arrancar do próprio bolso para cuidar daquelas crianças, para parar de comprar camisa, para comprar fralda. Ele começa a virar pai. Você fala, ô miserável, antes eu tinha dinheiro, agora vai tudo em fralda, lenço umedecido. Aí você começa a falar, por que não usa fralda de pano igual eu usava também? Nem faz tanto cocô também, tá jogando o negócio fora. Dá para aproveitar isso aí, tem só um pouquinho de xixi. Deus está formando um pai. Você riu porque você fez isso. Deus está formando um pai também. Deus está formando uma mãe quando Ele rasga essa mulher para arrancar uma criança. Uma mãe que vai carregar, quando ela acorda de madrugada para cuidar de filho. Deus está gerando uma mãe. E quando a gente rejeita essas dores do crescimento, a gente rejeita o que Ele quer fazer em nós. A gente não rejeita a criança, a gente é louco pelo propósito do ministério, mas nós rejeitamos o processo. E aí a gente quer o vidente. Por que está acontecendo? Me explica o que está acontecendo. Por que está sendo desse jeito? Eu não esperava que fosse assim. Será que o Senhor está nisso? A gente quer o vidente. E passa a noite em claro, brigando com Deus, brigando com tudo. O problema é que chega de manhã, Deus olha e fala, e está uma lama ainda, não separou água de terra. Está do mesmo jeito. Renova a misericórdia e vamos de novo. Começa no fim do dia outra vez. Querido, algumas coisas para você entender da época de Jezabel e o tempo que nós vivemos com ela. Primeiro, não espere pessoas se aglomerando no propósito de formação da tua vida. Não existe igreja que alivie, eu nem vou dizer aliviar, alivia. Não existe igreja, comunidade, família que possa suportar ou dividir com você a dor do parto. Ela é só sua. A dor de formação do filho em você é só sua. Não adianta querer trazer para a mente, para a cabeça, para raciocinar, que eu preciso entender, que é só por causa disso. Não, é para doer e é para doer. E se não estiver doendo, tem alguma coisa errada. Vai doer. Por isso que quanto mais eu vejo aqueles programas da Discovery, da Terra, das formação, eu olho e falo, foi assim que Deus fez. Não foi 7 dias. Foram 7 períodos em que Deus dava uma ordem e a terra começava a se raspar. E uma crosta batia na outra, empurrava para cima, e rasgava, e arrebentava.
Dói os processos de formação que o Senhor tem para fazer. Tem que doer. É igual metiolate do raiz. Você sabia que ia curar porque ardia. Vai doer. Menos ou mais tem mais a ver com o teu caráter, com tanto isso tem que ser dobrado, do que propriamente com o processo de Deus. O propósito é o mesmo, dobrar o galho que está para lá, para cá. Quanto mais grosso é esse galho, mais força ele vai ter que aplicar. Mas o propósito é o mesmo. Em alguns é molinho, é só puxar. Em outros você tem que amarrar um arame. Em outros você tem que cortar e esperar nascer de novo para o lado correto. Agora, nesse cenário que nós vivemos, e nós vivemos o tempo de Elias, que precede a volta de Jesus. Os tempos de João Batista, que vai preparar o caminho para Jesus, que vai confrontar a igreja. E nós precisamos identificar qual é o teu papel nisso. Porque o problema de Elias é que Elias olha para aquilo tudo e fala: eu estou sozinho. Ele fala: só fiquei eu. Não tem mais ninguém comigo. Leva eu, Deus. Eu estou olhando para a igreja está toda caída. Todo lugar que eu olho não tem ninguém mais fazendo nada. Não tem propósito de eu estar aqui. E como o propósito da minha vida é só esse, Deus, eu não tenho outro propósito de vida que não seja estar aqui lutando contra Jezabel, então me leva embora. Não tem mais porquê. Eu prefiro morrer nas mãos do Senhor do que morrer nas mãos dela. É isso que ele está dizendo. Porque se ele quisesse só morrer, fica lá. Ela falou que vai te matar. Ele não queria se entregar. Então ele falava assim para Deus: ah, Deus, eu quero ir embora para um sítio. Quero uma chácara para ir embora. Quero no fim do mundo. Ah, todo mundo está corrompido, ninguém mais quer saber de nada, certo? Era isso que ele estava fazendo. Aí Deus começa a ter uma conversa com eles. E nós vemos 4 figuras em que Deus vai revelar para Elias que Elias não estava sozinho. Independente do teu ministério, independente de palavras diretas e pontuais que Deus possa ter te dado, você vai ser pastor nesse lugar, você vai ser mestre nesse outro lugar. Independente disso, uma dessas 4 figuras nós nos encaixamos. E você pode transitar nessas figuras. Mas em uma delas, primeiro é Elias. Quem é Elias? Elias é o homem que Deus chamou, que Deus levantou. Entenda que nesses dias não existe um Elias. Embora nós creamos que Deus, durante todo o período da revelação, da história que é contada, narrada no Apocalipse, o Senhor vai trazer 2 figuras, e uma delas pode ser Elias. Mas existe a unção de João Batista sobre nós. E Deus vai levantar figuras de Elias sobre a terra. Homens que vão confrontar diretamente Jezabel. Homens que vão colocar o seu pescoço à frente contra Jezabel. E esse é um lugar onde você pode se identificar hoje, ou um dia, em que o Senhor vai te levar para isso. E que Ele pode estar te preparando para isso, para estar à frente, batendo de frente com Jezabel, com a igreja, colocando o dedo na cara da igreja. Entenda que Elias, ele não teve conversa nenhuma com Jezabel. Nenhuma. Ele recebe recado de Jezabel. A conversa dele é com Acabe sempre. Ele recebe um recado de Jezabel que ela vai te matar. A conversa de Elias é com a igreja. A conversa de Elias é com os profetas corruptos. O profeta ele mata. A igreja ele confronta. E Jezabel ele repreende. Esse é o papel de Elias. Só que Elias diz: eu estou sozinho. E Deus vai começar a conversar com ele e falar: você não está sozinho. Porque existem outras figuras que suportam o ministério do Senhor nesse tempo. No tempo que nós estamos vivendo. 1 Reis 18, verso 3. Abre lá, a gente já vai acabar, gente. E não desmereça nenhuma dessas figuras, porque isso é um estágio, isso é uma estrutura que o Senhor criou, em que todas essas figuras são necessárias.
em que algumas pessoas vão transicionar dentro desses papéis, na necessidade do reino, mas que sem uma ou outra, Elias se mata. Ele falou: estou sozinho. E o que Deus tenta apresentar para Elias: você não está sozinho, existe uma estrutura suportando o que você está fazendo aí. A primeira figura, logo depois de Elias, 1 Reis 18:3. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Então a primeira coisa, a Bíblia fala sobre Obadias. Quem era Obadias? Obadias, querido, trabalhava no palácio de Jezabel. Ele servia lá dentro do lugar corrompido. Obadias é um homem que Deus não pede para ele: abandone o seu trabalho, abandone a sua função na igreja, deixa o que você está fazendo e vem para cá brigar com Jezabel. Deus não pede isso para ele. Mas mesmo naquele lugar, mesmo vivendo no centro da corrupção, vivendo em lugares que não eram propriamente lugares onde o Senhor estava presente, ele cumpre um papel que vai garantir a continuidade da igreja depois. Obadias faz algo que Elias não pode fazer, e que vai suprir a continuidade da igreja. Verso 13. Aqui é Obadias falando com Elias: porventura não disseram ao meu senhor o que eu fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 e 50 numa cova, e os sustentei com pão e água. Querido, existia uma coisa chamada escola de profetas. Quando a Bíblia fala de profetas aqui, ela não está falando de ofício profético, um profeta, como você fala de algumas pessoas aqui na igreja. Ela estava falando de qualquer função eclesiástica, que naquela época eram profetas. Podiam ser mestres da lei, pessoas que ensinavam, podiam ser sacerdotes. Todos esses eram chamados de profetas, pessoas que falavam em nome de Deus, ou seja, eram separados entre profetas e o povo. E diz a história, os estudiosos disso, que quem Obadias guardou não foram os profetas, foram os filhos dos profetas, porque os profetas já exerciam, e eles começaram a ser mortos. Eles já eram conhecidos por Jezabel, Acabe e pelo povo, então eles começaram a ser entregues para Jezabel, porque eles não queriam agora falar, pregar nas igrejas o que Jezabel desejava. E Jezabel pregue da igreja para a igreja, pregue para a igreja o que a igreja deseja, é corpo para corpo. E esses homens não pregavam isso, eles continuavam pregando o que Deus queria. Então ela mandava matar, essa igreja mandava matar esses homens. Cale esses homens. Querido, a igreja dos dias de hoje não aceita homens que falam em nome de Deus, não aceita. Esses homens vão ser excluídos, eles vão ser tirados, eles são cortados. Eles só vão se movimentar em função de milagres, em função de manifestações de Deus, como foi a manifestação de Elias, a qual eles não têm como negar, eles não têm como fechar a boca e fechar a porta para um homem que faz chover. É um João Batista que carrega uma autoridade tão grande, que ainda que ele enfie o dedo na cara deles, eles não têm coragem de mandá-lo se calar. E é nisso que você vai reconhecer, esses são esses homens. Só que agora Obadias é um homem que tem influência, é um homem que tem dinheiro, e ele vê que os profetas foram mortos, estão acabando com os profetas. O que eu faço? Ele pega o recurso dele e ele recolhe os filhos dos profetas, 100 deles, acha 2 cavernas, e aquela região tem muitas cavernas esculpidas no calcário, e ele guarda 2 grupos de 50, e ele, durante o tempo de fome e de seca, durante a perseguição, pelo menos 2 anos e meio, 2 anos, durante 2 anos, 2 anos e meio, esse homem sustenta 100 pessoas do próprio bolso. Esse é Obadias, um homem que não foi chamado para confrontar Jezabel de forma direta.
Não é o papel dele é sustentar homens que estão sendo guardados por Deus, para que quando essa mulher for removida, quando a casa de Acabe for removida, exista remanescentes que possam voltar e conduzir o povo debaixo da palavra de Deus. Isso são figuras estabelecidas por Deus. Então eu já ouvi muita gente, mas muita ao longo desses anos: o meu ministério é ganhar dinheiro, a minha empresa, porque eu vou sustentar a obra. Eu falo: que bom, querido, que bom. Muito legal isso. Mas deixa eu te contar a história de Obadias também. Segundo esses mesmos rabinos, ele morreu, ficou pobre, acabou com tudo que tinha para sustentar os profetas, a ponto de a mulher dele procurar por Eliseu lá na frente e falar: olha, você lembra, você sabe que o meu marido era muito temente ao Senhor. Era aquele homem extremamente zeloso ao Senhor, que sustentou todos os profetas e deixou a gente pobre. Tão pobre que agora estão querendo prender meus 2 filhos como escravos. Então você quer ser Obadias, filho? É por aí. Não é do que te sobra. É para sustentar. Você pode ser Obadias. Esses meninos vivem do azeite do profeta para o resto da vida. Lá na frente, a unção de Eliseu multiplica aquele azeite. E esses meninos, literalmente e profeticamente, vivem do azeite do profeta para o resto da vida. Porque o pai entendeu que era Obadias. E gasta tudo que tem. Tudo que tem. Morre pobre. Entendeu? Então, antes de dizer eu sou Obadias, pensa nisso. Porque eu também quero esse ministério. De continuar com a minha vida, trabalhando nos mesmos lugares, com as mesmas relações, comendo numa mesa boa, e dar um pouco de dinheiro para o ministério. Não, ele se responsabiliza. Não só com dinheiro, com a própria vida. Porque se Jezabel sonha que esse homem que está na mesa com ela está escondendo o profeta dela, morre ele, morre a mulher, morre os filhos, morre o cachorro, morre todo mundo. Então isso é Obadias. Tem outra figura nessa história toda: os 100 profetas. 100 homens, e hoje você pode aplicar para homens e mulheres, que ainda não estão na função de Elias. Deus não levantou eles ainda para irem bater de frente com a igreja. Esses homens também não receberam de Deus essa influência ou esse recurso para poder sustentar nesse nível. Esses homens saem desses lugares de risco e perigo que eles estão correndo, vão se refugiar num lugar que tira deles a liberdade, tira deles os relacionamentos. Eles saem de casa, eles abandonam as famílias, e eles passam 2 anos e pouco comendo pão e água. Pão e água. Se alimentando de algo que é o suficiente para não morrer. Mas quem eram esses homens? Esses homens tinham palavras proféticas. Eles eram filhos de profeta, eles já tinham destino determinado. Eu sou isso, Deus falou que eu vou para tal lugar, Deus falou que eu vou fazer tal coisa. Deus disse desde a infância que tem um negócio na minha vida. Ele disse sim. O problema é que é tempo de estar em caverna de Obadias. É tempo de estar lá, não se expondo, não se assentando em algumas mesas, porque todo lugar em que tem comida hoje em dia é comida contaminada. Toda comida está no controle de Acabe e Jezabel, e por isso o povo está se dobrando a ela para não morrer de fome. É dia de fugir dali. O problema é que se fugir dali, você vai viver de pão e água. Você vai ter que abrir mão de prazeres, você vai ter que abrir mão de relacionamentos. O problema é que você não está confrontando Jezabel, mas você estaria confrontando família, confrontando amigos, e você não quer fazer isso. Mas para se encaixar no meio desses profetas e não ter a cabeça cortada, você vai ter que entrar nesse lugar que não é escolhido por você, que você não escolhe o que comer e você sequer sabe quando vai sair dali. Mas é a única forma de, quando essa família for arrancada, você ser levantado dali e iniciar aquilo que o Senhor falou a respeito da tua família e da tua casa, porque os seus pais já foram mortos e a palavra profética está guardada em você. E por último,
Até aí está falando, bom, não sou eu, não sou Elias, eu também não sou Acabe, eu também não sou profeta, eu sou só crente. Capítulo 19, verso 15. E o Senhor lhe disse, vai, falando para Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Hazael, rei da Síria, também Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei que ficarem em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ele está dizendo, sobrou ainda em Israel 7.000 pessoas que não se dobraram a isso. Mas por que eu não estou vendo elas? Elas não podem sair falando. Elas morrem se elas falarem. Se elas manifestarem que não estão se dobrando, elas morrem. São 7.000. 7 na Bíblia fala de completo. 7.000 é como se fosse o completo de Deus. Está falando da igreja. Deus está falando assim, eu deixei uma igreja ainda completa, que você não está vendo. Ela está espalhada por aí, mas ela não se dobrou. Ela está pronta, aguardando toda essa cadeia de comando nos seus lugares. Só que para essa igreja que está intercedendo, e essa igreja não é simplesmente que estamos aí, pastor, então eu estou na última aí, eu não preciso fazer nada. Não, meu filho, essa daí não se dobrou a Baal, não beijou Baal, essa daí não se entregou a deuses próprios, essa daí é pura, essa daí não ama Mamon, essa daí não está buscando o próprio interesse. Essa igreja que abriu mão de si e só está calada porque o Senhor não pediu a manifestação dela, mas ela não se dobrou a esse movimento que entrou, ela só está lá sendo protegida para que esses profetas que estão guardados a pão e água, aceitando esse alimento, esperando o dia da manifestação, possa vir depois para cuidar delas. Mas esses profetas só existem porque tem Obadias, que está vivendo do bem bom, dentro do palácio do rei, mas que está disposto a morrer pobre, para sustentar os profetas. Que está investindo a ponto de deixar os filhos morrerem sem nada, se necessário, para sustentar aquilo. Para que Elias possa bater de frente, ungir todos os governos que têm que ser ungidos, para substituírem Jezabel e Acabe, quando eles forem removidos pelo Senhor. Jezabel, querido, isso que existe na igreja hoje. E quando eu falo Jezabel, para de pensar num demônio, numa potestade, mas pensa num sistema de governo que está sobre a igreja. Quando você fala dos seus amigos crentes, tudo, entenda, eles estão debaixo de um sistema de governo de Satanás, dentro da igreja. E estão olhando e falando, quem é Deus? Quem é Deus? Onde cai fogo é Deus. E estão procurando fogo para dizer que é Deus. E estão procurando videntes e não mais profetas. Porque o profeta vira para ele e enfia o dedo na cara dele, o vidente não. O profeta é quem vira para ele e fala do hoje. Isso aqui o Senhor te diz. Vai acontecer ou não vai? O vidente não. O vidente vem para falar cor de sapato, para falar número de RG. Ixi, as palhaçadas. E é isso que a igreja tem. Ela não tem mais profetas, ela tem videntes. E o que o Senhor está levantando na sua igreja são essas 4 categorias de homens. Homens que vão destronar os governos, que vão denunciar os governos, que nem vai falar com Jezabel, fala, eu não te devo nada, eu não tenho nada com você, meu negócio é com o pastor dessa igreja, meu negócio é com o governo estabelecido nesse lugar. Enquanto pastores, profetas, mestres, evangelistas estão guardados, alimentados e cuidados por Obadias,
para que isso possa vir para fora. E a igreja do Senhor que está calada, espalhada dentro dessas igrejas, aqueles irmãozinhos que estão lá no canto, que veem tudo e não tem força para falar, mas continuam sem se contaminar e sem se corromper, e que quando ouvem uma palavra falam: é isso que eu estava esperando. Isso é o tempo que o Senhor estava esperando para nós, querido. Mas isso só vai acontecer, nós só vamos viver isso quando individualmente você entender os processos sobre os quais o Senhor precisa fazer você passar. Você entender que é tua responsabilidade dar forma à palavra que foi dada sobre a tua vida, que é tua responsabilidade submeter ao ventre, e não tentar dizer ao ventre o formato do fêmur, o tamanho da costela, o dia de se formar, sabendo que o homem não sabe como isso é formado no ventre da mulher. A nossa alegria, querido, não tem que ser com a formação, tem que ser com Deus nas manhãs em que Ele te encontra, dizendo assim: viu Deus que era bom. Depois das noites de provação, você encontrar com Ele e Ele falar: viu Deus que era bom. Nos períodos em que você entra em crise, em luta, você lutar e batalhar para chegar no fim daquele período de luta e receber de Deus: e viu Deus que era bom. Ele conseguiu dar a forma que queria. Ele conseguiu que Cristo fosse até o fim. Ele escreveu tudo aquilo a respeito de Cristo, e Cristo foi e fez exatamente o que estava escrito a respeito dele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, que a hora já... Fala com o Senhor, querido, conversa com Ele. Talvez você precise alinhar teu propósito junto ao Pai. Você precisa tentar se enquadrar nessas figuras de Obadias, de Elias, dos 100 profetas e dos 7.000 joelhos. Porque como sacerdotes, todos nós hoje podemos ser movidos pelo Senhor dentro dessas funções ao longo da nossa vida. Um pastor que se torna apóstolo, que agora é enviado, que agora vai estabelecer doutrina nos lugares. Hoje você pode ser um dos 7.000 joelhos, mas amanhã o Senhor pode te colocar num lugar onde você vai viver de pão e água, sustentado por alguém que nem é você, sendo guardado para um momento em que a igreja vai precisar da tua mão. É importante você entender quem você é nisso, e entender que a palavra dada sobre a tua vida não vai se cumprir. Um homem lança espermatozoide sobre uma mulher, ele lança semente sobre uma mulher e várias vezes ela aborta. Mas ele lançou, tudo certo, mas abortou. Espontaneamente aborta. Porque não basta a palavra é perfeita em si, tem um papel que do corpo. É o corpo quem dá forma a essa palavra. É sua casa quem dá forma a essa palavra. E ela começa dando forma às coisas que já foram estabelecidas e reveladas a você. As coisas reveladas pertencem ao homem, as ocultas pertencem ao Senhor, a Bíblia fala. Nós somos responsáveis por aquelas que já nos foram reveladas. Ele já disse coisas a teu respeito, sobre o que você deve ser, o que você deve se tornar. Essas são tua responsabilidade. Uma mulher não é responsável, não é acusada pelo Senhor quando ela tem o seu ciclo menstrual, embora um óvulo seja jogado fora ali. É a matéria-prima de um bebê sendo jogado fora. Ela não é responsável, desde que ela não tenha recebido semente em cima daquilo. Porque quando uma semente ovula, a partir daquele momento é aborto. A partir daquele momento é aborto, porque a palavra foi lançada. Você não é responsável por aquilo que o Senhor não revelou ainda. Aquilo que ainda está oculto não é responsabilidade tua, ainda que seja descartado. A partir do momento que Ele revela, você mata os planos de Deus, quando não anda, quando não nutre, quando não cuida. Aí é tua responsabilidade. Se a semente, se a palavra foi lançada,
você é responsável por dar forma àquilo, por mudar o seu estilo de vida para alimentar essa palavra, por cortar tudo que está ao teu redor para alimentar essa palavra. Eu já falei aqui, com 3 meses que eu tinha recebido a palavra de Deus, eu perdi metade dos meus funcionários, mais da metade. Foram ter uma reunião comigo e me falaram: você está ficando louco. Literalmente falaram: você está ficando doente, você está com problemas, você mudou, você não era assim, você está transformando esse ambiente, você mudou esse lugar. A menina falou: estou até com medo de ficar perto de você. Eu falei: não, pode ir mesmo e tal. Porque na minha ânsia de tentar dar forma, eu queria dar forma naquilo que Deus falou. E melhor desse jeito do que simplesmente deixando a coisa correr. Mas a responsabilidade é sua. Porque o Senhor vai acordar todos os dias. Entenda, querido, você pode fazer palavras frutificarem. Mesmo palavras que não vieram do céu, você pode fazer elas frutificarem. A diferença é que elas não geram vida, mas elas frutificam. Você pode escolher ir para um caminho que Deus não tem para a tua vida, e construir muita coisa nesse caminho, e ter sucesso nesse caminho. Ele só não gera vida. Ele só não vai saciar e satisfazer o seu interior, o vão lá de dentro. Porque esse vão é o espaço que foi separado para o Espírito preencher e manifestar uma natureza que você desconhece. Mas podemos criar coisas? Sim. Só não podemos dar vida, porque vida é transferência. A vida é dada por transferência de um sopro de Deus sobre Adão. Um sopro que a criança só recebe quando sai do ventre. Enquanto ela está no ventre, ela já tem forma, ela já tem coração batendo, ela já bate as perninhas, ela já faz tudo, mas ela ainda não tem sopro. Quando ela sai, ela recebe o sopro. Antes daquilo, ela ainda é um projeto, ela ainda não é responsável, porque a vida não foi transferida. A vida é transferida na concepção, quando vem para fora. Por isso que Deus diz: guarda o teu coração, o que sai da boca é o que contamina o homem. Porque enquanto está aqui dentro, não tem vida e nem morte, está dentro. Quando sai, o vento veio, o Espírito tomou, e agora tem vida e morte. O que o Senhor quer trazer para fora da tua vida, dos propósitos que ainda não vieram. Então dentro de você tem uma explosão de coisas. Nossa, eu sei, Deus, eu consigo pregar. Gente, você acha que eu não vejo esses homens pregando aí? Falo: meu Deus, o cara não sabe. Deus me perdoe, o que esses homens estão falando? Eu ouço, e pior, gente, se Deus deu dons a você, é pior. Se Deus te deu discernimento de espírito, isso vira às vezes um prego no sapato, porque você vê um endemoniado em cima do púlpito, e você bate o olho e fala: o que está falando? E fala: eu queria não saber o que eu acabei de saber. Sabe o profeta quando vê coisas a respeito de alguém, fala: eu queria não ter visto. Como é que eu ando agora do lado dessa pessoa se eu vi? Você já viu isso? Como é que eu convivo agora sabendo o que eu sei? Falou: Deus, o Senhor tem que me dar maturidade agora para saber o que eu sei, porque o fato é que eu estou sabendo. E aí a nossa luta é: Deus já me colocou nesse lugar, me encheu de conhecimento, de capacidade, e isso não está transferindo vida lá fora. Isso, o Senhor, sim, porque ainda está no ventre. Já chuta, já gera alegria para pessoas, já gera gasto. Mas a hora que eu trouxer para fora, debaixo dessa dor que você está sentindo, tem vida. A vida é transferida para o teu ministério quando você está pronto, quando você for moldado. Amém, queridos? Eu pedi para orar, preguei de novo. Vamos orar de novo, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, pela tua casa, pela tua palavra, pelos seus filhos. Nos ajuda, Senhor, a ser base, Senhor, para a restauração da tua igreja. Nos ajuda a ser uma base, Senhor amado, para que o governo seja restabelecido na sua igreja, Pai, nessa cidade, no Brasil, no mundo. Que nós possamos estabelecer, Senhor, plataformas ao redor desse mundo, para que a igreja, Senhor, para que profetas encontrem lugar para se esconder, Deus, para que joelhos que não se dobraram encontrem lugar, Senhor amado, para se alimentar, Pai amado,
para que Elias possa ser enviado, Senhor, vários Elias para vários lugares, Senhor, para destronar, Senhor, para ungir novos reis e novos pastores, para destronar a corrupção desses lugares, Senhor. Que o que está acontecendo na África, Senhor, que o Manuel como um Elias, Senhor, como alguém que denuncia com as suas atitudes, como alguém que acolhe profetas, como alguém que abraça os 7.000 que não se dobraram, Senhor, que nós possamos manifestar isso em vários lugares, Pai. Prepara os seus homens e mulheres aqui, nos ajuda a preparar, cuidar, alimentar a próxima geração, Senhor, de profetas, de pastores que estão sendo gerados nesse lugar, Pai. Que eles sejam alimentados a pão e água, Senhor, que eles não se dobrem, não tenham de se curvar a Jezabel, que eles não tenham que aceitar, Senhor, que eles cresçam sabendo da corrupção que existe, Pai amado, que eles não se contaminem, Senhor amado, do sucesso, Pai, que os nossos filhos que gostam de cantar, Senhor, não tenham como modelos e exemplos aqueles que estão fazendo sucesso, Pai, aqueles que estão aparecendo em lugares, em programas, que esse não seja a plataforma e o desejo do coração deles, Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam guardados a pão e água para ministrar diante do Senhor, ó Pai. Que a igreja que o Senhor está separando se dobre diante do Senhor, se consagre diante do Senhor, Pai. Que ela saiba, Senhor, que ela não necessita de um ambiente para ela jejuar, para ela se consagrar, para ela te buscar. Que mesmo em ambientes corrompidos, Senhor, ela possa te buscar, Senhor. Ela possa permanecer guardada e separada por si só, aguardando a tua manifestação, Pai. Levanta Obadias, Senhor, homens que entendem, Senhor, que a influência, o dinheiro, o recurso aos quais o Senhor prometeu, Pai, tem um propósito único e exclusivo, Senhor, de preparar o ambiente para esses outros, Senhor. Homens que estão dispostos a morrer, Senhor, homens que estão dispostos a deixar os filhos sem nada, sabendo que o Senhor é quem provê, que não são mais ou menos merecedores do que os 7.000, do que Elias, do que os outros, Pai amado, que estão cumprindo outras funções. Nos ajuda, Senhor, a nos alinhar na tua igreja. Nos ajuda a compreender os nossos papéis, Senhor, e a estabelecer, Pai, aquilo para o qual o Senhor nos chamou, Senhor. O restabelecimento do governo da tua igreja, para que Jesus possa voltar, Senhor, e encontrar uma noiva santa, limpa, lavada, Senhor, que espera pela volta do noivo. Uma noiva, Senhor, que tem como maior desejo a volta do noivo e não a manifestação de Baal, Senhor. Uma noiva que construa para receber o noivo, Senhor amado. Em nome de Jesus, que esse seja o alvo dessa igreja, o objetivo dessa comunidade, Senhor. Esperar a tua volta, Jesus. Ansiar pela tua manifestação. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Vai na paz.